Nós estamos no agosto dourado, que é um mês de conscientização para a importância da amamentação. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a enfermeira e consultora de amamentação, a Débora Felizbino, que gentilmente nos atende aqui na Rádio H2O. Muito bom dia, Débora. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio H2O de Jaguaruna. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio H2O. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Joelson, né? Porque é um mês realmente que a gente busca conversar sobre a amamentação em várias fontes, né? Em vários locais. E a rádio a gente sabe que é um local que tem muita troca, né? Que as pessoas é, ouvem muito. Então é muito bom a gente estar aqui conversando com vocês. Bom dia. Esse mês recebe esse nome, né, especial, Agosto Dourado, chama atenção para esse assunto. Qual a importância da amamentação? Porque é importante a gente estar falando sobre esse assunto. Então, é, se elenca, né, vários meses aí com várias cores diferentes para chamar atenção para algumas causas, né? E o agosto é o agosto dourado, a gente deu, existe essa cor do dourado, né? Porque o leite materno é um padrão ouro, né, da alimentação para os bebês. Então, por isso que o mês de agosto é dourado, por causa do alimento, né, que é padrão ouro. E é muito importante, né? A gente sabe que o leite materno ele tem inúmeros benefícios, tanto para o bebê, né? Obviamente, com a questão imunológica, questão de proteção do sistema gastrointestinal desse bebê, proteger eles de alergias, enfim, existem inúmeros benefícios para o bebê, mas também para a saúde da mãe. Então, algumas coisas que às vezes é um assunto que às vezes não é tão divulgado, tanta informação sobre isso, mas é muito importante porque protege a mãe de algumas doenças, né? Doenças físicas como câncer, câncer de mama, câncer de colo de útero, então é muito importante para essa proteção, mas também para questões emocionais, né? Hoje já existem vários estudos que falam que mães que conseguem amamentar, elas diminuem riscos de questões emocionais no pós-parto, então por isso que a gente tem que falar tanto sobre o TT, né? A gente tem aí as orientações de que até 2 anos se amamente, mas tem ali nos primeiros meses que seja exclusivamente o leite materno, né? Isso mesmo. É a Organização Mundial de Saúde, né? E nos orientam o quê? Que a gente amamente de forma exclusiva até os 6 meses. E quando a gente fala exclusivo, é exclusivo mesmo, sem chazinho, sem necessidade de colocar água, nada disso, tá? É exclusivo peito até os 6 meses e de forma não exclusiva, depois que inicia a introdução alimentar, que seja até 2 anos ou mais. E, na verdade, é muito o que essa duplinha, né, mãe e bebê, acabam conseguindo levar. A gente sabe que existem inúmeros benefícios, né, até os 6 meses ali, e depois até os 2 anos também, né? Então, por isso que é tão importante. E a gente sempre bate nessa informação, nessa tecla de que é exclusivo mesmo até os 6 meses, porque existem muitas famílias, né, que, o bebê nasceu no verão, vai sentir calor, vai sentir sede, vamos lá, tem que dar aguinha. Ou tá com cólica, tá com isso, aquilo, vamos dar um chazinho, né? Isso não é necessário e, inclusive, pode trazer riscos para a saúde do bebê, a introdução de alguns chás, né? Então, por isso que é bem importante a gente sempre bater nessa tecla mesmo, né? Que só introduz algum outro alimento, algum outro líquido após os 6 meses de vida. Pode ser que lá no verão esse bebê queira mamar mais, mas não é necessário introduzir nada de diferente para saciar essa sede desse bebê. O próprio leite materno também cumpre esse papel da água.
Sim, ele tem uma quantidade grande de água, mas inúmeros outros elementos ali, né, que ajudam, que são vitaminas, minerais, que ajudam nesse processo de saúde do bebê. E é bom a gente conversar sobre isso, porque o que que acontece? O leite materno, ele é um alimento vivo, que a gente fala, né? E ele vai se moldando a essas necessidades do bebê. Então, no verão, por exemplo, esse leite vai ficar com mais aguinha para ajudar esse bebê a se hidratar. No inverno ou numa outra necessidade, ele vai também se moldando para suprir as necessidades do bebê. Inclusive, quando o bebê fica doente, por exemplo, ele tem mais fatores imunológicos para ajudar esse bebê a melhorar. Então, é um alimento vivo que vai estar sempre se moldando às necessidades desse bebê. Débora, tem muitas mães que acabam não conseguindo amamentar por 6 meses, especialmente por 2 anos, que é mais difícil, né? Às vezes com 2, 3 meses, elas dizem que o leite seca, né? Digamos assim. Existem formas, métodos para que a produção de leite materno se prolongue, ou até essas mulheres que param de amamentar muito cedo, até antes dos 6 meses, de que isso tem uma continuidade. Existem formas de estimular essa produção de leite materno? Então, é importante a gente entender que o peito da mãe, né, o corpo da mulher, ele está, na maioria das vezes, preparado para essa amamentação acontecer de forma exclusiva, né? Existem algumas condições de saúde que podem diminuir essa tendência da mãe conseguir amamentar até os 6 meses ou mais. Mas, de uma forma geral, o que é mais importante, e que a gente bate muito essa informação, é quanto mais informação essa mãe, essa família receber sobre a amamentação, maior a tendência de eles conseguirem manter uma amamentação exclusiva até os 6 meses. É, quanto mais esvaziar, é uma fábrica, né? O peito da mulher. Quanto mais a gente esvaziar, usar aquilo ali que está ali disponível, mais o corpo da mulher vai entender que precisa produzir. Então, amamentação efetiva, com informação, isso é bem importante para que essa conta feche, né? Essa quantidade de leite que a mãe produz ser suficiente para a necessidade desse bebê. Débora, bom dia, Rafael participando também, tudo bem? Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu, Bom dia, Rafael. eu tô com 50 anos, Débora, e nessa coisa do incentivo, acho que é bom a gente tirar alguns mitos, algumas coisas assim. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito receitas de amigas, né, para uma que não estava conseguindo amamentar bem, aquela coisa para produzir mais leite. Eu cheguei a ouvir coisas assim, tipo cerveja preta, toma cerveja preta que aumenta o leite. Os outros era chá, não sei do que. Tomar cuidado com isso, né, que pode não ser recomendado para a mãe que está amamentando tomar a tal da cerveja preta, né, Débora? A tal da cerveja preta realmente é algo que a gente, né, não indica, até porque o uso de qualquer bebida alcoólica, cuidado, Uhum. né? Tem que ser com orientação. Por exemplo, é óbvio que a gente não vai dizer que a mãe não pode beber durante todo o processo, porque existem, né, continhas que a gente faz ali que pode permitir essa introdução da bebida alcoólica, mas com muito cuidado. Agora, existem estudos, né, que falam sobre os tais galactogogos, que são líquidos ou alimentos que podem ajudar na produção do leite materno, tá? E daí hoje a gente tem alguns chás que são estudados, que, né, a gente acaba às vezes indicando em algumas situações, alguns alimentos, né, como aveia, suco de uva, mas assim, a gente não tem estudos robustos que possam nos comprovar isso. É mais na vida real que a gente vai vendo se dá ou não dá certo. O que que a gente precisa entender, a mãe precisa entender, quanto mais bem alimentada, de forma saudável, e mais bem hidratada essa mãe, e óbvio que daí envolve outras coisas também, ela estar mais descansada, conseguir relaxar em alguns momentos, né? Isso ajuda na produção do leite materno. E além disso, como eu falei também, bebê mamando no peito de forma exclusiva, fazendo esvaziamento correto, isso tudo vai ajudar na produção do leite materno.
E tem um outro detalhe que eu queria uma palavra tua, que às vezes, ao menos assim, meu filho está com 12 anos, na gravidez da minha esposa, ela já tinha mais experiência, porque a Déia já foi o segundo filho da Déia, né? Então a Déia tem experiência com a questão da dor no mamilo, a dor no seio, né? A Déia não teve muito problema, mas eu vejo algumas mães de primeira viagem que parece que falta um pouco de ajuda, de orientação para elas do como lidar com isso, né? Porque às vezes racha, às vezes fica algum machucadinho, fica muito dolorido. E eu percebo que muitas mães de primeiras viagens estão meio com pouca essa orientação. Como é que ela busca isso para que seja essa experiência a parte mais agradável possível, né? Porque se não houver a dor, eu imagino que não deva ter sensação melhor no mundo que o teu filho se alimentar de ti, né? Deve ser algo maravilhoso que a mulher pode proporcionar. Mas desde, é claro, que não vem acompanhado dessa dor, que algumas relatam ser muito forte, assim, né? É. Então, eu sou suspeita para falar. Eu sempre incentivo o aleitamento, os meus filhos eu amamentei, então eu vou sempre incentivar aí. A dor para amamentar é um dos grandes motivos de desmame precoce, né? Então a gente precisa que um bebê faça uma boa pega, que ele vá lá e consiga abocanhar grande parte de mamilo e areola, para conseguir fazer uma boa extração, para a mãe não sentir dor para amamentar. Então a gente precisa realmente de orientação. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer consultorias, né, conversas com essas mães antes mesmo do bebê nascer, né? E por que que a gente faz isso? Porque mães mais orientadas conseguem manter um processo mais saudável e seguro, sem dor, né? Diminuir os riscos de dor e desmame aí. É, e nesse encontro de um pré-parto, a gente faz exatamente isso. Pega um boneco, pega uma mama de mentirinha, bota ali na mãe, e a gente orienta como ela vai colocar esse bebê, como que eu vou observar esse bebê mamando, se ele está mamando certo, se ele não está, se ele está conseguindo sugar e engolir, né? Tudo isso a gente já conversa antes mesmo do bebê nascer, porque isso traz uma segurança para a mãe. A mãe vai mais informada, então a Uhum. tendência disso dar certo é muito maior. Agora, o bebê nasceu, não conseguir, né, colocar ele para mamar de forma correta, ainda dói, a gente tem essa possibilidade no pós-parto também, né? De a gente fazer os ajustes, de a gente utilizar hoje, a gente tem o laser, né, que ajuda muito na cicatrização. Então, a gente modula a dor, a gente diminui a dor dessa mãe e ajuda a cicatrizar o mamilo, e daí a gente coloca o bebê de forma correta a mamar, e daí as coisas acabam fluindo com uma tranquilidade maior. Mas realmente o início da amamentação é um momento bem desafiador. Pensar que a mãe não tinha essa coisa, né, o tempo todo, né, o bebezinho ali sugando no mamilo, e de uma hora para outra esse bebê vai mamar aí de 8 a 12 vezes por dia, então realmente pode causar um pouquinho de desconforto, mas a gente tem que ficar atento a esse desconforto para que ele não seja um limite do excesso ali para a mãe não conseguir mais amamentar. Eu achei maravilhoso o alerta que tu deu do descanso, que essa mãe tem que estar descansada. Olha, alimentar 8, né, vezes por dia e pouco tempo de sono, né? O bebê dorme e acorda, já acorda com fome, quer dizer aquela coisa. Então, papais, né? Os papais que estão junto, a rede de apoio, quem está junto com essa mamãe, deixar ela descansar, porque haja corpinho, haja saúde para aguentar, né, cara? É um momento muito que o quanto menos ela precisar fazer, especialmente no início, ali no princípio, tanto melhor, né, Débora? Isso mesmo, é o descanso aí, que embora seja bem desafiador para mães, Uhum. né? Que a gente às vezes está acostumada com um ritmo bem diferente, né? E chega um bebê, a gente tem que dar aquela pausa, né? E muitas mães têm essa dificuldade. Nossa, como é que eu vou parar? Eu tenho coisa para fazer, tenho uma louça para lavar, enfim. E a gente acaba forçando muito isso, né? Não, ó, vamos relaxar, tem que ter um momento de descanso. Contem muito com rede de apoio é muito importante. E a rede de apoio é para ajudar numa louça, ajudar a fazer uma comida, deixar a casa aí, né, um ambiente mais tranquilo para essa mãe ficar ali disponível para o seu bebê. E o pai, que não é rede de apoio, é pai, né? Precisa estar presente também. Eu brinco que pai também amamenta, né? Uhum. Pai tá ali junto.
Ele, no momento que a mãe está com o bebê no peito, às vezes ele está ali observando, não, olha, quem sabe a gente melhora essa posição, tá doendo assim, ou traz um copinho d'água, deixa do lado da mãe, traz um biscoitinho, uma frutinha, algo prático da mãe comer e se hidratar, porque na hora de que está amamentando, dá sede, dá fome, né? Então, tudo isso que está em volta dessa mãe, desse bebê, dessa díade ali, é muito importante. Eu tive a sorte, mandar um beijo aqui, se alguém tiver contato aí com a minha sogra, eu sei que ela não tá ouvindo, mas eu tive a sorte da minha sogra estar junto. Eu admito que até eu virei bebê, assim, fazia manha, porque a sogra adora cuidar da gente, então eu ficava junto lá cuidando e a sogra cuidava de todo mundo. Muito bacana esse momento, 15 dias ao menos ali, a sogra ficou com a gente lá em casa, até a Deia, a cesárea da Deia foi um pouco mais dolorida, teve problema nos pontos, enfim, demorou um pouquinho para voltar. A Deia queria muito fazer parto natural, mas não pôde, não foi recomendado, então foi para cesárea. Mas o que tu comentou aí me remeteu a isso, a importância de ter, né? Eu pude ficar uma semana com a Déia, depois eu trabalho, mas sabendo que estava bem cuidado em casa, tinha. Então é muito bacana, a rede de apoio é importantíssimo, mas uma rede de apoio também limitada, né? Por favor, tem muita gente que quer ir ver bebê na primeira semana, na segunda semana. Dá um tempinho, né, Débora? Deixa essa família tá mais estruturadinha, deixa a mãe respirar um pouco melhor para fazer essas primeiras visitas. O bebê tá mais fortinho, tem hora que a gente tem vontade de mandar as pessoas embora assim, né? E a orientação, né, que a gente dá é que realmente visitas sejam bem limitadas, né? A gente sabe que tem um monte de vírus aí diferentes circulando, então a visita para o recém-nascido, se a gente for conversar com o pediatra, ele vai dizer, olha, depois das primeiras vacinas, vacinas dos 2 meses, é a partir quase de 3 meses de vida do bebê, que a gente sugere que essas visitas aconteçam. Fora isso, focando na amamentação, a gente pensa o quê? A mãe está passando por um processo novo, que ela não conhece ainda, às vezes, né? Se é uma mãe de primeira viagem. Ela tem os desafios dela, tem as dificuldades. O bebê também está aprendendo a mamar, junto com a mãe que está aprendendo a amamentar, né? Então, a gente precisa daquela conexão muito íntima, né? Muito um Uhum. momento ali de observar o bebê mamando, tudo. Então, esses desafios com muita gente em volta gera um pouco de desconforto. Já fui atender mães que me disseram, nossa, estava tudo meio que fluindo, mas a hora que eu comecei a receber muita visita, muita gente junto, deu uma dificultada, porque eu não conseguia observar o bebê, daí eu queria voltar de qualquer jeito para esse bebê mamar, e as coisas acabam não fluindo tão bem. Então, visita realmente nessa fase, é bom esperar as coisas fluírem um pouco melhor, para depois fazer essas visitas. Muito legal. Débora, acho que é importantíssimo esse alerta, né, Joelson? A gente trazer sempre esse tipo de informação, a importância da amamentação. A gente pode ficar falando um monte sobre benefícios, inclusive depois, na formação da arcada dentária, de mastigação, enfim, é uma série. E esse desenvolvimento emocional da mamãe e da criança, né? O quanto isso contribui, o quanto vem seres mais legais, assim, se conseguirem passar por esse processo de amamentação com essa tranquilidade, né? Isso mesmo, se a gente for falar de desenvolvimento, né, de arcada, daí a gente fala na introdução alimentar, porque esse bebê quando suga, né, ele movimenta músculos de face, musculatura interna da boca, língua, né? Então tem toda essa movimentação que é importante para o desenvolvimento dessas musculaturas e é importante para a introdução alimentar, é importante para depois na fala, né? Questões na vida adulta também, enfim, e a questão emocional, né? Que gera essa conexão ali no início da amamentação, no processo de amamentação como um todo também, essas conexões emocionais com a mãe são essenciais. Muito bacana. Débora, te agradecer demais pela interação conosco, obrigado pela participação, sucesso aí no trabalho. E se a gente puder contribuir de alguma maneira com as orientações, por favor, use o espaço da rádio, a gente está à disposição aqui. Muito obrigada, então, pelo convite. E até quero só falar um pouquinho Claro. sobre o porquê que este ano, né, a gente tem um nome, cada ano tem um tema, né, para a Semana Mundial da Amamentação, que é do dia 1º ao dia 7 de agosto.
que a gente bate mais nessa tecla, mas o mês de agosto inteiro a gente fala sobre a amamentação, e esse ano a gente fala em priorizar a amamentação construindo sistemas de apoio sustentáveis, né? Por que isso tudo, né? Porque a gente fala de condições climáticas, de mudanças climáticas, falando de meio ambiente, né? Então, obviamente, né, trazer essa informação de que é muito mais ambientalmente saudável, ambientalmente seguro, o bebê mamando no peito do que a introdução de fórmula. A gente sabe que a introdução de fórmula existe uma indústria, né, gigante aí, pairando sobre as mães que amamentam. A gente sabe que existem algumas situações que a mãe vai ter que, né, fluir para a fórmula e ok, né? Mas o que eu sempre oriento é busquem informação. Quanto mais informados, quanto mais sabendo para onde ir, ter um direcionamento, isso facilita demais a vida dessa mãe e dessa família que desejam amamentar, né? E menos eles vão estar expostos aos riscos de ir para uma fórmula, de ter que partir desse caminho. Então, o meu recado, a minha fala para hoje vai ser: busquem informação, tá? Informação vai mudar, vai direcionar vocês de uma forma muito mais tranquila. E eu me coloco à disposição, os meus atendimentos acontecem em toda a região, inclusive volta e meia eu estou aí na Jaguaruna, também atendo no Complexo Médico Provida, então fiquem à vontade, se quiserem me seguir ali no Instagram também, vai ser um prazer receber vocês. No Instagram, a pessoa procura Débora Felisbino? Isso, @Débora_Felisbino. Débora Underline Felisbino, e aí você vai ver que o Instagram é temático, né? Tem lá os recadinhos e deixa recado lá pra Débora. Débora, obrigado, parabéns pelo trabalho. A gente vê no teu sorriso que tu transmite realização com o que faz. Isso é tão bacana quando a gente vê a pessoa cuidar dos outros e fazer bem para si, cuidar dos outros. Então, bacana, parabéns aí pela escolha de vida. E conta conosco. O que a gente puder ajudar, estamos à disposição aqui. Grande abraço. Obrigadão. Bom dia para vocês, uma linda semana para vocês. Valeu.